estarmos juntos aí, então, construindo conhecimentos novos sobre o pensamento computacional do ensino fundamental, né? Eu quero dar um bom dia especial agora, né, para a professora Franciele, professor Hugo, professor Ronaldo, professora Priscila, professor Maicon, professor Eduardo, professora Tatiane. Quero dar um bom dia especial para todos vocês que estão aqui agora nesse momento e desejar, assim, um retorno bem legal para as aulas, que esteja tudo correndo bem nas suas escolas, dentro daquilo que a gente tem como já planejado, já esperado dentro do nosso trabalho, e que ele ocorra de forma bem-sucedida até o nosso final do ano letivo, né? Mas hoje, pessoal, tem assim um papo bem legal com vocês acerca do pensamento computacional, que nós vamos lidar com coisas assim importantes. Bom dia, professor Noel, seja bem-vindo, querido. Com coisas assim bem importantes, bem legais, né, sobre a programação no pensamento computacional. Nós vamos ver hoje alguns conceitos e vamos ver esses conceitos acontecendo na programação, e eu estou me referindo especificamente à iteração, à recursão e à função de um bloco, né? Como é que o bloco ele toma essa função que ele tem para que ele possa agir dentro de uma dada programação. Bom dia, professor Luciano, seja bem-vindo, querido. Vamos, então, começar a nossa apresentação de hoje, o nosso roteiro de hoje, né, que está recheado de coisas bem legais. Bom dia, professor. Deixa eu abrir aqui. Vocês sabem que nas quartas-feiras eu mando sempre a minha reunião aqui do meu colégio, do meu CBJ querido, Poti Lazarota, aqui em Curitiba, né, onde eu trabalho com as turmas de EJA. Tenho começado, então, um trabalho assim bem interessante com as turmas de EAD, né, bem legal. Estava um pouquinho antes de começar a reunião com vocês, estava na minha sessão de monitoria, bem bacana o trabalho dos meus alunos. Então, a gente está na Jornada 2, pessoal, 2024. Essa é a reunião 6. Depois dessa vão faltar só 4, né? Estamos chegando no final, que bom. E da semana de 29 de julho a 2 de agosto. Aquele lembrete de sempre, pedindo, por favor, aos colegas, né, que mantenham as suas câmeras abertas durante a reunião. A participação é confirmada dessa forma, né, conforme está previsto no nosso manual do cursista. A nossa agenda de hoje, que é um acolhimento de 5 minutos, observação e reflexão, 10 minutos, o recursão em ação, 25 minutos, o plano de ação, 35 minutos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a atividade, a primeira atividade a ser entregue por vocês, que é o plano de ação. Ele pode ser entregue até o dia 16 de agosto, tá? Então, hoje a gente já vai ter uma dinâmica, né, para falar um pouquinho e também trabalhar um pouquinho com o plano de ação. E, no final, aquela nossa conclusão de 5 minutos. Esse acolhimento é muito legal. Eu não sei se vocês já viram aí, os bancos, normalmente, eles passam para a gente aqueles perfis de investidor, né? Faz aquele questionário para você, para saber se você é um investidor agressivo, moderado, ou então conservador. Tem uma coisa assim nos bancos hoje em dia, está ligada à cultura da nossa sociedade atual. E essa dinâmica que vocês vão fazer agora, é a missão programador, né? Quando você começa um novo projeto de programação, qual é a sua abordagem inicial? Então, a gente vai ter aí uma sequência de perguntas que vocês vão responder, e esse aplicativo, ele dá para você o teu perfil de programador. Eu vou passar o link para vocês aí, deixa eu pegar aqui o link. Bom dia, professor Ederson, seja bem-vindo. Vou pegar o link para vocês e vou colocar aí no nosso chat, tá? Pronto, coloquei no chat, deixa eu fixar, se alguém chegar depois, né? Está fixo aí no nosso chat. É só você clicar nesse link que vai abrir isso aqui para vocês, ó. Vai abrir isso para vocês. É uma sequência de perguntas. Vocês vão responder e, no final, o aplicativo vai dar para você o teu perfil de programador. Vou dar aí 5 minutos para vocês fazerem, ou, se todos, por favor,
levantarem a mãozinha no chat dizendo, então, que já concluíram, a gente conclui a atividade, beleza? E depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Então, assim que você concluir aí de responder e ler o que deu para você na mensagem final, levanta a mão no chat para eu saber que você já concluiu. Quando concluir, não esqueça de levantar a mão no chat, tá? Ok. Obrigado. Valeu. Obrigado, professor Noel, professor Hugo. Obrigado, professora Tatiane. Valeu, professor Ederson. Obrigado, professor Luciano. Ok, obrigado, gente. Vamos concluindo. Professora Priscila, professor Maico, valeu, obrigado. Professora Franciele, obrigado. Falta só o professor Ronaldo. Professor Eduardo. Professor. Oi, querido. Eu troquei de número, eu vou passar aqui no chat para o senhor me adicionar no grupo, pode ser? Ô, professor Ederson, eu vou te passar meu número, sabe por quê? Aí você me manda uma mensagem, porque eu não estou com meu celular aqui agora. Você faz essa gentileza para mim? Eu vou botar meu número aí no chat. Então, beleza. Porque o meu celular está no concerto, sabe? Mas aí depois você me manda uma mensagem, que aí eu adiciono você lá. Então, beleza. Foi aí, professor? Me manda Sim, uma mensagem. Beleza, pode deixar. Ali para próximo de meio-dia, né, que o rapaz falou que vai me entregar até lá, aí você me passa uma mensagem que eu te adiciono lá, professor Ederson. Sim, senhor, E aí, pode deixar. Tudo bem contigo, cara? Tudo jóia? Tudo certo. Legal. Como é que foi de férias? Mas nem pude aproveitar as férias, porque só choveu aqui, meu do céu. Não deu nem para ir para a fazenda fazer as coisas. Fica... Essas férias, quando a gente pensa que vai começar, ela já acaba, né? Não, só deu para dormir, porque não tinha outra coisa para fazer, só choveu aqui na nossa região e frio. Verdade, verdade. Está mais ou menos assim aqui em Curitiba, de ontem para hoje também está desse jeito também. Tá bem? O clima está friaca geral. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ver então. Eu quero perguntar aqui para o professor Luciano, querido, bom dia. Como é que ficou o teu perfil de programador aí? O que o aplicativo te disse? Bom dia, tudo bom? Não sei se vocês estão ouvindo, não? Estamos sim. Então, aqui, a missão programador ficou assim. Olha só o que podemos afirmar sobre você. Você se destaca pelo dinamismo, gostando de aprender e ajustar durante o processo. Colaboração é essencial para você, apreciando a troca de conhecimento com os outros programadores. Pragmatismo é uma característica sua, priorizando a funcionalidade e a eficiência do código. Foco é o seu ponto forte, preferindo dominar suas ferramentas atuais. Trabalho em equipe é algo que você valoriza, apreciando a colaboração e a partilha da responsabilidade. Que legal, hein, professor? Bacana.
Veja que o trabalho em grupo, né? Que interessante, que legal. Isso. Ficou teu perfil aí. Você já trabalha há bastante tempo com pensamento computacional, Já o segundo ano, eu programação? tenho várias turmas, né? Já trabalho com robótica, pensamento computacional. Robótica tenho fundamental e médio, pensamento computacional também. Tenho oitavo, nono, primeiro. Então já é o segundo ano que eu trabalho nessa área. Já é a área do professor aí, do trabalho do professor. Poxa, Sim. parabéns, professor Luciano. Valeu. E vamos ver aqui se bateu assim mais ou menos com o que deu para a professora Priscila. Como é que foi aí para ti, Priscila? Bom dia. Oi, bom dia, Pro. Tá me ouvindo? Sim, Tá? sim. Tá. O meu ficou bem parecido com o dele. Organização é uma característica forte sua, valorizando o planejamento detalhado. Colaboração é essencial para você, apreciando a troca de conhecimento com outros programadores. Pragmatismo é uma característica sua, priorizando a funcionalidade e a eficiência do código. Curiosidade é uma marca sua, sempre em busca de novas ferramentas e técnicas. Trabalho em equipe é algo que você valoriza, apreciando a colaboração e a partilha de responsabilidades. Olha, que interessante, viu? Trabalho em equipe é muito importante. Veja que é um trabalho que, até certa proporção, é um trabalho individual, você e a máquina e a tua programação, né? Mas o trabalho em grupo sempre ajudando aí os colegas é uma característica nossa dos professores, né? A gente gosta muito dessa dinâmica de aprendizagem por pares, essa coisa da gente estar sempre em grupo, trocando ideias e conhecimentos, é uma característica nossa muito importante. Obrigado, professora Priscila. Deu Nada. parecido para você? Opa. Deu parecido para você, professora Tatiane? Como é que foi para ti? Bom dia. Bom dia. Eu fechei o meu, mas foi parecido com o dela. Ah, tá. Tudo bem. Eu trabalho em E, equipe. Foi parecido com o dela também. ok. Obrigado, professora Priscila. A professora Tatiane, perdão. A gente tenta sempre buscar o apoio no colega, nos nossos pares, quando nós estamos tentando fazer alguma coisa nova. E para todos nós, de uma forma assim, quase que geral, tirando alguns colegas que já trabalhavam na programação de algum tempo, para nós realmente é uma coisa nova, isso dentro do processo educacional como um todo, né? O pensamento computacional, ele não entra só como uma disciplina, ela é interessante porque ela entra como apoio para o aprendizado de várias outras disciplinas ou vários outros conteúdos, componentes curriculares, né, como a gente chama atualmente. E outra coisa que é interessante nesse aplicativo é que ele dá uma descrição da gente como se ele estivesse falando do nosso horóscopo, né? Nascidos em Libra, gostam de trabalho em grupo e tal. Tem isso também, né? Mas é uma característica realmente muito interessante, bem bacana, a dinâmica até que vocês podem fazer com os seus alunos nas aulas de pensamento computacional, robótica, programação, enfim, né? Mas vamos em frente, pessoal, então, no nosso roteiro de hoje. Isso foi só um quebra-gelo aí para a gente ter, então, essa nossa introdução aí do nosso assunto de hoje, que está muito interessante, como eu já disse, né? A gente vai trabalhar, então, sobre coisas aí relacionadas à programação no Scratch, que vão ser, assim, novos recursos bem interessantes, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque hoje, na reunião 6, que é essa, a gente vai trabalhar especificamente iteração, função e recursão. São três componentes importantíssimos da programação no Scratch, né? E, no final, nós vamos falar um pouco, vamos fazer uma dinâmica sobre o nosso plano de ação. Os objetivos da aula de hoje, né? Professora Tatiane, você poderia ler para a gente esse slide, por gentileza? O que vamos aprender hoje? A reunião de hoje. Objetivos da reunião: conhecer o conceito de repercussão de resolver problemas que requerem muitas interações, facilitando a resolução de problemas complexos.
desenvolver uma função que aceite texto como entrada e utilize a repercussão para processá-lo de maneira iterativa e eficiente. O terceiro, elaborar objetivos da atividade avaliativa e plano de ação. Obrigado, professora. E esses conteúdos, gente, vocês vão encontrar, né, tirando ali a questão do plano de ação, mas o restante desses conteúdos que a professora acabou de citar para a gente, vocês vão encontrar na aula 4 de pensamento computacional, aquelas aulas que nós passamos ainda antes das nossas férias, nós passamos aquele drive compartilhado, a professora Juliane nos passou, né? Com todas as aulas que são contempladas nessa jornada de pensamento computacional. Isso é feito justamente porque alguns colegas ainda não têm o pensamento computacional como componente curricular, né? Não trabalham com isso ainda na escola, então é interessante, porque eles não vão ter esse alcance, e mesmo os do ensino médio, né? Não vão ter o alcance a essas aulas aí que contemplam a nossa jornada. Então, os conteúdos dessa reunião de hoje estão na aula 4 daquele drive compartilhado, beleza? E outra coisa interessante é a gente ver que o recursão, né, não é aquele pivô do basquete de mais de 2 metros de altura, que é um recurso para você fazer cesta no adversário, né? Aí você chama o cara de 2 metros de altura de recursão. Não, não é isso. Recursão quer dizer que você faz uma coisa repetidas vezes dentro da programação. Você tem aqueles mesmos elementos, aqueles mesmos blocos, códigos, que vão ajudar você a construir programações diferentes a partir daquele conjunto de códigos. Tá? Isso é o recursão. Depois a gente vai ver também o conceito de iteração, que é o acionamento de um código através dele próprio. Tá? Nossa, que loucura isso, professor. Parece a cobra mordendo o próprio rabo. Mas é uma mordida positiva. Ele vai ajudar a gente a fazer a mesma coisa repetidas vezes dentro da programação e vai se tornando um conjunto, uma progressão gradativa dentro dessa programação. Tá? Agora, vamos dar uma olhada aqui nessa animação que vocês estão vendo aí. O que está acontecendo nessa animação, gente? O que está acontecendo aí? O cara aperta a bandeirinha verde, né? E olha lá o que acontece. A setinha vai desenhando um quadrado dentro do outro, né? O que está acontecendo aqui? O que vocês acham que está acontecendo ali? Recursão, mesmo quadrado, só que repete, só que diminui o tamanho, né? Verdade, professor Mário? Exatamente. Então, a gente vê ali uma repetição de um padrão, só que cada vez menor, né? Então, a gente vê desenhos de quadrados, a gente observa a repetição, como o professor Michael bem falou, a gente observa o tamanho ou distância dos quadrados que vai diminuindo gradativamente para que um caiba dentro do outro, né? A gente vê o uso da caneta, a gente vê os movimentos, a gente vê o ator seta atuando ali na programação, a gente vê uma função, né, que foi o desenha quadrado, que foi criada para que esse quadrado seja desenhado, e a gente vê uma variável chamada distância. Então, são alguns elementos importantes que fazem com que essa programação funcione. No nosso caso, antes das nossas férias, antes da nossa interrupção ali da nossa jornada, a gente viu que o ator que fazia o desenho para nós era o próprio gatinho, né? Só que ele ficava oculto. A gente ocultava o gatinho justamente para ele não ficar em cima do desenho que ele próprio estava fazendo para nós, né? Opa, tem mais alguém que não está me ouvindo, gente? Todos estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo? Tá certo. Professora, pode ser, talvez, a conexão esteja dando uma falhazinha, mas daqui a pouco ela volta. Então, pessoal, isso tudo são os elementos que nós vamos ver nessa dinâmica de hoje que nós vamos fazer, beleza?
Uma reflexão agora. Gostaria que o professor Ederson, querido, se pudesse ler esse slide para nós. É possível, professor? Está fechado o microfone, prof. Agora vai. Reflexão. Para desenhar cada quadrado, vamos ter que chamar a função desenha quadrado, muitas vezes. Esse é um problema que nós temos que utilizar a interação. Nosso código começa a ficar complexo. Iteração é o processo de repetição de uma ou mais ações. Será que existe algum recurso que faça isso de forma mais simples? Será que existe algum recurso? Muito obrigado, professor Ederson. Será que existe algum recurso que possa facilitar a nossa vida nesse sentido? O sentido da iteração, né? Olha só o conceito de iteração. É outra armadilha, viu, da língua portuguesa. A nossa língua portuguesa ela é riquíssima. E ela, por conta disso, ela nos proporciona assim, uma sequência gigantesca de armadilhas. Essa é uma dessas. Essa é iteração sem o N, né? Porque a gente tem uma vontade louca de falar interação, né? Porque é o que acontece. Nós estamos fazendo aqui agora o quê? Uma interação, não é verdade? Mas, nesse caso, é iteração sem o N, tá? Que é um processo, gente, de repetição de uma ou mais ações dentro da programação que a gente está montando. É isso que é a iteração. É isso que nós vamos ver acontecendo hoje, tá? Olha só o que é recursão. O que é recursão? Vejam ali que tem várias vezes, o professor Michael já adiantou aí, já levantou a bola para a gente, como se diz no vôlei, né? Muito bem levantado, né? O que é isso? É uma repetição de um padrão, né? Então, olha lá, ó, a recursão é um processo de repetição, tá? Então, não é um recurso grande, como eu falei, não é um pivô de basquete de 2,20 metros de altura que a gente tem como recurso para fazer cesta. É o recursão, que é um processo de repetição. Lembra do prefixo da palavra? É re, né? Re quer dizer sempre uma repetição, uma retomada, uma refazenda, né, de coisas que a gente tem para a programação, no caso, né? Na programação, nós chamamos de recursão quando uma função faz uma chamada ou ativa a si mesmo, né? Cara, que louco isso! Um bloco que ativa ele mesmo para que ele faça aquilo tudo de novo. Verdade, gente, é bem legal, isso é bem interessante. É um negócio que a gente faz assim, de uma forma que você fica imaginando, meu Deus, como é que isso deu certo? E é uma das características mais interessantes da programação. Isso, nada disso é truque, nada disso é mágica, é nada mais, nada menos do que lógica de computação. Tá? Então, vejam, vamos fazer agora um em ação nós aqui. Vamos tentar montar, então, esse recursão. Vamos primeiro fazer um bloco, criar um bloco e colocar uma função nesse bloco. Lembra que antes da nossa parada, eu disse que no Scratch, quando a gente vai abrindo o Scratch enquanto eu estou conversando aqui com vocês, tá? Vão abrindo o Scratch, por favor. Acessem o Scratch no domínio de vocês, coloque lá o username, a senha, né? Para que tudo que a gente faça fique gravadinho lá no Scratch de vocês. Façam isso agora enquanto eu vou conversando com vocês. Vocês lembram que antes da nossa parada, nós fizemos um bloco e nós colocamos a função nesse bloco. E eu também disse o seguinte, cada bloco que existe no Scratch, eles já têm uma função inerente a ele. Já tem cada bloco daquele, eles não fazem tudo aquilo que a gente pede para eles fazerem de graça. Está tudo já estabelecido no programador do Scratch, ele já faz a função de cada bloco daquele que aparece para nós, já está pré-estabelecido. Sabe? Normalmente, se não me engano, na linguagem Java, né, eles já fazem todo aquele programa para funcionar, ele tem todo um programa subscrito
que faz com que tudo aquilo funcione para nós. Então, nós podemos criar um bloco também. Mas quando nós criamos esse bloco de programação, ele já aparece na área de programação daquele jeito ali, ó. Defina, tá vendo? Defina, desenha, quadrado. Tá aqui, ó. Defina, desenha quadrado. Ele não vai desenhar quadrado nenhum se você não definir a função dele, entendeu? Então, vamos lá, vamos tentar fazer isso agora. Vamos abrir o nosso Scratch, né? E aí, eu já estou aqui dentro do meu Scratch. Eu vou clicar, gente, em criar, tá? Eu vou criar uma programação do zero, beleza? Opa, deu. Ah, agora vai. Beleza, tá? Então, eu já vou colocar aqui português brasileiro, que é onde eu gosto de trabalhar. Pronto. Tá. Então, gente, nós vamos agora, nesse momento, fazer a criação de um bloco, tá? Então, como é que ele diz para a gente fazer a criação desse bloco? Vamos ver aqui. Precisamos de um voluntário que possa compartilhar como definiu a sua função. Mas antes disso, vamos rever, vamos revisar como nós montamos, como nós criamos um bloco no Scratch, tá? Vamos pegar aqui, ó, meus blocos, está vendo aqui? Você clica aqui e vai aparecer isso aqui para você, ó, criar um bloco. Quando você clica aqui, aparece essa aba para você aí, tá vendo? Estão fazendo junto comigo, gente? Beleza. Dá um joinha aí para mim, uma reação de joinha para dizer que você já fez isso, que isso já apareceu para você. Obrigado, Luciano, Hugo. Todos já conseguiram, gente? Maicon, obrigado, querido. Eu vou voltar lá para vocês verem onde que é, tá? Isso aqui é muito importante que a gente siga. Pois não, professor Ederson? Professor, eu já fiz esse negócio aí, mas eu não encontrei a distância, eu não consegui criar a distância aqui. Daí ele não faz o... Ele não, eu já estou com a carroça na frente dos boi. Vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Fique tranquilo, Ederson. Então, pessoal, deixa eu voltar lá para vocês verem de novo onde é que a gente faz para criar o bloco. A gente vem aqui em meus blocos, criar um bloco, e aí aparece essa aba aqui. Qual é o bloco que a gente quer criar? Que está falando lá no nosso roteiro, desenha quadrado. Então, eu vou escrever ali dentro. Eu vou escrever isso aqui dentro, ó. Desenha. Eu gosto de colocar maiúsculo na primeira palavra e eu não separo, sabe? Mas é uma característica minha. Se você escrever tudo em minúscula, também vai dar certo, tá? Aí é só você, quando você clica em OK, olha o que já aparece aqui na área de programação. Ele não vai fazer nada de graça. Ele precisa ser programado. Ele precisa receber esse bloco de programação, esse código, perdão, ele precisa receber uma função. Então, eu tenho que saber o que eu vou fazer com ele agora, né? Agora, eu vou deixar os colegas trabalharem um pouco. Vou colocar aqui de novo esse slide, tá? Do nosso roteiro de hoje, e sugiro aos colegas que vejam, analisem aquelas outras dinâmicas que nós fizemos antes das férias, que tem essa dinâmica de programação, então, de um bloco, de uma função de um bloco. Vamos lá? Já volto. Tudo bem, professor Ederson. Podem fazer, vou dar Só um aí. pouquinho, professor, já volto. Tá bom, querido. Vou dar um tempo para vocês trabalharem aí, então, na definição da função do desenho quadrado.
E aí, pessoal, como é que está indo aí? Não está indo, professor? Normal, faz parte, faz parte. Tem problema. Ó, o professor Luciano mandou aqui o projeto dele. O professor Luciano está fazendo uma coisa que é muito legal. Ele está já, de cara, ele já está repartindo, já está remixando e já está dividindo com a gente o projeto do professor Luciano, certo? Eu vou fazer aqui, eu vou sugerir para ti, Luciano, só fazer ali na função do bloco, né? Depois de gire 90 graus, coloca um controle ali de espere 1 segundo ou espere meio segundo, né? Porque está perfeito, professor, está perfeito. Só que o teu quadrado está parecendo assim, né? Está perfeito. Deixa eu mostrar para vocês. Pode entrar. Oi, Tiri. Tudo bem? Tudo. Como está? Tudo bem? Estou na reunião de formadores. Não, mas pode, não tem problema. Viu, professor Edson? Agora foi a minha Diri que chegou aqui. A minha me chamou, mas foi rapidinho. Nós estamos sendo caçados, professor Edson. Mas era por uma boa causa, então. Por uma boa causa também, é mesmo. Graças a Deus. Está tudo certo. Então, pessoal, olha só. Deixa eu mostrar aqui agora para vocês o que o Luciano mandou para a gente, tá? Esse aqui é o do prof. Luciano. Perfeito, Luciano, perfeito. Olha só, quando eu aperto a bandeira verde, olha lá o que acontece. Ó. O gatinho faz o quadrado do jeito que a gente imaginou. Quando você aumenta aqui, vamos ver aqui o trabalho do professor Luciano, ele fez o bloco novo, né, que é o desenha quadrado, ele definiu a função do bloco. Como que ele definiu? Ele pegou, repita 4 vezes, porque a gente está fazendo um quadrado. Ele estimou, mova 100 passos, que é o tamanho que o gato desenha o quadrado. Se fosse menos que isso, ia fazer um quadrado muito pequeno, não ia dar para entender. E gire 90 graus, né, que são os ângulos do quadrado. Então, quando a gente aperta aqui, ó, vá para x igual a 0, y igual a 0, aí ele colocou o apague tudo, use a caneta e o desenha quadrado. Apertou a bandeira verde, olha lá. Eu, além disso tudo que o professor Luciano colocou aqui, eu colocaria, como eu estava falando para ele, eu sugeriria que colocasse um controle, né, para esperar aqui meio segundo para que a gente pudesse ver um pouco melhor ali o desenho sendo feito. Olha lá. Ó. Mas está perfeita a programação do professor. E ele nem precisou colocar o aponte para a direção 90, que é esse bloco aqui, ó, que a gente coloca normalmente também quando a gente começa. Ele vem aqui embaixo, tá? Se você quiser colocar. Mas não precisou. O professor está funcionando direitinho. Parabéns, professor Luciano. Ficou perfeito o seu projeto aí, tá? Simples e direto, valeu. E agora, pessoal, vamos dar uma olhada, então, naquilo que o meu amigo professor Ederson estava falando. Espera aí, como é que eu coloco a distância, né, que a gente precisa para que, dentro do bloco que a gente criou, ele faça um quadrado dentro do outro. Simples assim, ó. Quer ver? Eu vou pegar aqui no bloco, vou deixar o professor Luciano trabalhar no projeto dele, e eu criei um aqui que eu vou mandar já para vocês, que pode ficar aí, né, para você mexer, para você, já o professor Luciano já compartilhou dele, eu estou compartilhando aqui em nome da turma também, tá? Sempre é legal você ter aí várias opções de planejamento, de programação, e vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, que é esse, tá? Tomate, beleza. Então, olha só, a gente tem agora a função de desenhar o quadrado já estabelecida, né? Está lá, o gatinho meu ele está escondido, né? O olhinho está fechado, se eu quiser eu abro ali, vai ficar igual ao do Luciano,
tá? Está fechado. Mas eu quero que ele desenhe um quadrado dentro do outro para que a gente possa ver aquilo que o nosso roteiro está falando, né? A recursão. Então, a gente tem aqui uma forma, né, de fazer essa alteração. O que falta para a nossa função ser uma recursão? Para ser uma recursão, a nossa função, gente, precisa chamar, ativar ela mesma, correto? O que mais que nós precisamos fazer, então? A gente precisa fazer uma pequena alteração no bloco que nós criamos. Olha aqui, ó. Como que a gente adiciona um parâmetro no bloco? Olha lá, professor Ederson. Precisamos criar uma condição em que a distância dos próximos quadrados precisam ser cada vez menores. Para conseguirmos mudar a distância, precisamos criar um parâmetro de entrada, uma variável local chamada distância. Como é que nós fazemos isso? Vamos voltar lá na nossa programação? Aqui, ó. Quando a gente está na programação, a gente quer alterar o bloco que nós criamos, certo? Você clica com o botão direito do mouse em cima do bloco. Aqui, ó. E clica em editar. Vai aparecer para a gente, de novo, a mesma aba onde nós criamos o bloco. Porque ele está entendendo que a gente quer editar esse bloco. Ali você vai encontrar 3 funções diferentes. Adicionar uma entrada numérica ou de texto, adicionar uma entrada booleana, se a gente quiser colocar lá um operador, né, soma, alguma coisa assim, ou adicionar um rótulo. Nós vamos escolher a primeira, que é adicionar uma entrada. Olha lá, ó. Vamos incluir uma entrada. Olha como é que fica. Fica desse jeito aí. E ele já está com o texto selecionado para você escrever ali. O que eu vou escrever ali naquele espaço? Que palavrinha que eu vou escrever ali? Distância. Distância. Muito bem. Então, eu vou escrever aqui, distância. Beleza? E clico em OK. Olha o que vai acontecer. O nosso bloco, agora, ele tem a palavrinha distância aqui, ó, colocada aqui, dentro como parâmetro, como uma nova variável, dentro do bloco. E aqui embaixo, olha aqui, ó, tá vendo? Também tem um espaço para a gente colocar uma outra variável. Mas, primeiro, vamos fazer essa dinâmica, e eu peço para que todos façam isso agora. Se não me acompanharam, por favor, façam agora no bloco de vocês. Eu vou mostrar de novo como é que se faz. Você vem aqui com o mouse, botão direito do mouse, clica em editar, apareceu a aba, adiciona uma entrada numérica de texto e clica em OK, tá? E aí vai aparecer ali para você o espaço, beleza? Fizeram isso? Conseguiram chegar lá? Eu já tinha chegado aí, prof. OK. Agora, beleza. Obrigado, gente. Agora, pessoal, nós temos que fazer algumas alterações no nosso bloco para que faça aquilo que nós queremos, o desenho dentro do outro. A gente tem que colocar o parâmetro distância em todos os outros elementos, inclusive fazendo uma alteração dentro do bloco ali na parte da programação, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, já que não são mais 100 passos, né? A gente vai fazer distância como medida de um bloco para outro, a gente vai fazer o quê? Vai puxar, ó, distância aqui, vou colocar aqui. Outra coisa legal, quando você cria uma variável dentro do bloco, é que é só você puxar que ela se duplica sozinha, né? Não precisa você fazer a duplicação pelo mouse, é só você puxar, ela já está duplicada, e é só você colocar ali.
Depois que você fez isso, né? Depois que você fez isso, você vai colocar, então, o bloco dentro dele próprio. Lembra que para fazer o recursão, você precisa acionar o mesmo bloco para que ele faça de novo aquilo que você quer? Então, você vai colocar o bloco dentro da programação. O próprio bloco vai entrar na programação de novo. Então, a gente vem aqui, ó, e pega o desenho quadrado e bota ele aqui. Certo? Porque ele vai fazer o recursão dessa forma, tá? Aí, depois disso, a gente vem e coloca de novo o quê? A distância aqui. Mas como eu quero que diminua, cada vez que faça um quadrado diminua, então eu vou colocar um operador de subtração, tá? Eu pego a distância, coloco aqui dentro e coloco, estimo, né, o 10. E assim que eu colocar isso, completar, eu coloco aqui, tá? E faço a mesma coisa do lado de cá, né? Porque ele é um bloco, então ele precisa entender que isso vai acontecer também do lado de lá. Peço para duplicar, duplicou, coloco aqui. Beleza? O que será que vai dar disso? Vamos apertar a bandeira verde para ver. Se eu deixar, vai ficar fazendo quadrado até amanhã de manhã e além, porque ele está sem parada. Ele está montando quadrados de forma infinita, tá? Então, é um quadrado dentro do outro, a distância menos 10 vai aumentando, porque ele começou do centro, né? Eu coloquei ele para começar do centro do cenário, então ele vai começar de dentro para fora, né? De cima, de baixo para cima, ele começou ao contrário, tá? Então, é assim que ele vai fazendo os quadrados no desenho que a gente, dentro da programação que nós montamos, tá? Então, é isso, pessoal. Está realizado, está feito, então, a primeira parte. Agora, se eu quiser, pergunto eu aos meus colegas agora, se eu quiser que isso tenha uma parada, que não fique fazendo quadrado, quadrado, quadrado infinitamente, um dentro do outro, como é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho um controle? Será que eu tenho uma forma de limitar o número de quadrados que vão ser desenhados? Será que eu tenho? Será que eu consigo fazer isso? Vamos voltar lá no nosso roteiro e ver isso. Tá? Vamos ver como é que a gente consegue limitar o número de quadrados desenhados dentro dessa programação. Abrindo ali o nosso ali, ó. Fizemos, então, adicionamos o parâmetro, né? Vocês viram a dinâmica de como se adiciona o parâmetro. E o recursão, né? A montagem, né? Agora da distância, né? Do parâmetro distância passos ao invés de 100, e distância menos 10 para ir diminuindo ou aumentando os quadrados ali para desenho, um dentro do outro. E agora adicionando uma condição e uma parada. Como é que a gente faz? Agora a gente precisa criar uma condição de parada, que é a chamada de caso base da recursão. O que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o controle se não. Simples assim. A gente pega o controle se não, coloca na programação, ali embaixo da programação do bloco, tá? E vai colocar também o bloco pare todos. Onde é que eu encontro isso? Aqui, gente, ó. Não deu certo essa programação, Luciano? Quer dar uma olhadinha nos valores? Vamos fazer o seguinte, Luciano. Abre para a gente. Divide tela com a gente. Vamos dar uma olhada no que tu fez aí. Pode abrir aí para a gente, Luciano. Mandou aqui? Espera aí. Deixa eu abrir aqui.
Não deu certo? Ah, ficou só o quadrado. Tá. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver o que aconteceu. Tá, apague tudo, distância menos 10. Estou conferindo aqui, tá? De repente, alguém, se enxergar alguma coisa, pode falar se tem alguma coisinha que está faltando ali para que dê certo do Luciano. Não é o gire? Eu acho que o gire está para a direita, olhando assim, eu acho que está ao contrário. Eu acho que é o outro gire, não é? Ah, faltou aqui, ó. Distância passos. Ah, e o gire, né? Vamos ver agora, deixa eu ver. Ó, ficou meio louco aqui o negócio. Era só aquilo que estava faltando mesmo, Luciano. Colocar o distância ali onde está, mova distância passos. Tá? Agora vai desenhar de maneira infinita, do jeito que está o nosso também. Beleza? Tranquilo. Vamos voltar então ali para o nosso roteiro. E olha só o que a gente vai fazer agora. A gente vai colocar o condicionante se, senão. E depois nós vamos colocar o bloco pare todos e o distância menor que zero, tá? Para que a gente faça, então, esse controle do número, o controle de parada, né? Depois de um certo número de quadrados desenhados, a programação vai parar automaticamente. Como é que a gente faz isso? Vamos lá no nosso, né? Está aqui. Então, a gente vai buscar, deixa eu diminuir um pouco, a gente vai buscar o comando csenão, controle, né? csenão, que é esse aqui, ó. Tá? E aí, a gente vai colocar esse csenão aqui, bem no bloco que a gente está programando, tá? Então, quando você coloca esse controle csenão no bloco que você está programando, você já tem uma forma de limitar a quantidade de vezes que você quer que desenhe o seu quadrado. Mas antes disso, você tem que colocar, né, você tem que colocar o pare todos, que é esse controle aqui, ó. Bem aqui. Pare todos. Depois você vem com esse formato aqui, né? E aí, com isso montado, né? Com isso criado, com esse bloco remontado, né? Só vai faltar a gente colocar distância menor que zero. Por que o distância menor que zero? Porque é isso que vai dar o controle da quantidade de quadrados que a gente quer. A gente puxa a distância, coloca aqui. Distância menor que zero. Façam isso, por favor, na programaçãozinha de vocês, que vocês estão fazendo aí, e dá um joinha para mim no Meet para dizer que vocês já conseguiram concluir isso que eu acabei de fazer ali agora. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Dá um joinha aí no Meet, quando vocês terminarem isso. E o bichinho está desenhando quadrado. Coitado do gato, hoje ele morre de cansaço. Ele continua desenhando os quadrados, viu? Pronto, gente? Tranquilo? Então, agora,
Só nos resta fazer o quê? Apertar a bandeira verde e ver a mágica acontecendo. Vamos lá. Ué? Eu achei que só eu tinha errado, que o meu estava incorreto, mas Ué? aconteceu isso O também. meu também deu erro, professor. Não aconteceu nada. O que será que está acontecendo? Vamos voltar no nosso roteiro para verificar isso. Fizemos a alteração, como está ali, né? Fizemos a alteraçãozinha, tudo certo e tal. Mas por que ele não está desenhando? Ainda me dá o parabéns, olha só. Conseguimos criar uma recursão que desenha o quadrado dentro do quadrado e para quando a distância é menor que zero. A distância tem que ser menor que zero. Já é uma pista para o nosso problema. Vejam, se a distância é menor que zero, então tem que colocar, talvez, aqui, um valor menor do que zero. Olha lá, ó. E parou. De novo. Pronto. Criamos o nosso limitador no desenho dos quadrados. É só você colocar um valor menor do que zero aqui, né? E ele vai criar os quadrados dentro do parâmetro que você quer. Beleza? Será que vai dar um menor, talvez? Eu não experimentei isso ainda. Ó. Olha lá. Que legal. Por que menos 60, menos 80? Porque lá embaixo a gente diminui a distância de 10, aí fica 8, fica 6, certo? Aqui embaixo no bloco está lá, ó, distância menos 10. É mais ou menos isso. Tira o zerinho, fica o 8, fica o 6. Tá bom, gente? Então, tá aí. Vou passar de novo o link dessa programação aí no nosso chat. Estou colocando aí para vocês agora, nesse momento. Está aí o link dessa programação que nós acabamos de fazer. Já está compartilhado. Né? Deixa eu salvar, né? Opa. Às vezes não vai direto, às vezes por conta da internet não vai direto, mas já está salvo. Está tudo certinho, né? Então, vocês podem utilizar à vontade que a nossa programação ela já está bacana aí para você utilizar. Vou colocar de novo, porque eu salvei depois que eu mandei aí o link. Deixa eu colocar de novo para vocês aí no chat o link já com as alterações salvas, tá? Esse agora é o que está valendo, beleza? Porque é interessante isso. Quando a gente salva alguma alteração no Scratch, muitas vezes quando você abre, ela não está lá. Então, agora já está salvo. Você pode abrir com tranquilidade. Feito isso, gente, então trabalhamos com recursão, iteração e função de blocos hoje na nossa reunião. Agora, pessoal, nós vamos então para o nosso roteiro de novo, né? E vamos partir para a segunda parte da nossa reunião, que é o plano de ação. A data de entrega, queridos, da primeira atividade avaliativa da nossa jornada já se aproxima. É o plano de ação que deverá ser enviado via Classroom até o dia 16 de agosto e contabilizará 40% da sua nota final da jornada. Aqui a gente tem a nossa rubrica, né? Então, vou mostrar ela bem rapidinho, que essa rubrica ela já consta lá da atividade, né? É só você acessar a atividade que você vai ver essa rubrica lá, né? Então, ela tem
4 dimensões que vão ser avaliadas: a contemplação dos itens de organização, os objetivos relacionados ao conteúdo, os encaminhamentos metodológicos, coerência, inovação e autenticidade da proposta. Cada uma dessas dimensões vale 10 pontos, sendo que cada dimensão vai ser avaliada da seguinte forma: atendeu integralmente os objetivos, atendeu parcialmente os objetivos, atendeu de forma insuficiente os objetivos ou não atendeu os objetivos, tá? Então, aqui a primeira dimensão, ó, a contemplação dos itens de organização. O plano de ação contempla os itens solicitados: dados de identificação, nome dos integrantes do grupo, ano série que o planejamento se destina, objetivos, metodologia ativa e os recursos utilizados, adaptações necessárias para a implementação, devido ao contexto de atuação e estratégias avaliativas e resultados esperados. Se a pessoa entendeu integralmente os objetivos, 10 pontos. Se atendeu parcialmente, 6. Se atendeu de forma insuficiente, 4 pontos. E se não atendeu, 0 ponto. E assim vai ser para todas as outras dimensões, com objetivos relacionados ao conteúdo, se todos os objetivos foram contemplados, estão dentro daquilo que é proposto no plano, né? O encaminhamento metodológico, né? A metodologia proposta pelo professor para que esse plano fosse realmente efetivado, né? E, por fim, a questão da coerência, inovação e autenticidade da proposta. Aqui eu quero fazer um parênteses para os colegas, antes da nossa dinâmica, porque é importante lembrar que inovação, nesse caso, não quer dizer, queridos, que vocês tenham que tirar um coelho da cartola e criar uma programação, uma coisa totalmente nova no Scratch. Não é esse o objetivo, principalmente porque o Scratch é um site de trocas. A gente troca programações o tempo todo no Scratch. Não é disso que a gente está falando. A questão da inovação é a forma que você aborda esse projeto e proporciona que essa efetividade da realização desse projeto com a sua turma, na realidade da sua escola. Você pode pegar vários tipos de projeto, por exemplo, ontem a professora falou na reunião, professor, é a primeira vez que eles estão vendo isso. O projeto da professora vai ser o acesso ao Scratch. Como acessar o Scratch pela primeira vez, os modos de acesso, como que se faz, as dinâmicas que ela vai fazer com a turma sobre isso, e os primeiros momentos dentro do Scratch, a apresentação, o reconhecimento das crianças do Scratch como ferramenta para a programação. Esse vai ser o projeto da professora, sabe? E a inovação está na forma de como ela vai desenvolver isso com as crianças. Isso tem que ficar bem entendido para que vocês não fiquem aí desesperados, querendo criar alguma coisa nova a todo tempo. É realmente a necessidade de você fazer isso bem na sua realidade escolar, tá? Então, essa é a rubrica que vai ser utilizada para fazer a avaliação do trabalho de vocês. E voltando aqui no nosso roteiro, então, pessoal, a gente vai agora para a discussão do plano de ação em si. Começamos o nosso plano pela escolha dos objetivos de aprendizagem. Nesse momento, temos que ter em mente sempre a mesma pergunta. Ao final da aula, o que eu espero que meu aluno seja capaz de fazer? A resposta a essa pergunta resulta em um objetivo centrado no aluno. Os objetivos devem ser claros, partindo do mais simples para o mais complexo, considerando a organização dos conteúdos e descrevendo resultados educacionais possíveis, tá? Como construir bons objetivos? Essa ferramenta aqui é bem legal, é uma ferramentinha, nossa, se eu tivesse na minha época de faculdade, estudando didática geral, ia me ajudar bastante, porque ela diz o seguinte, olha, inicie os objetivos utilizando verbos no infinitivo, indicando uma ação que o aluno vai realizar. Descreva apenas uma ação por objetivo e dê preferência à utilização de verbos de ação, construir, explicar, relatar, ao invés de ler, escutar e ver, que são ações assim mais passivas, né? Plano de ação, mão na massa. Vamos nos dividir em grupos. A partir desses aprendizados, acessem o seu plano de ação. Cada um de vocês, queridos, tem um modelo de plano de ação lá no Classroom, tá? Você pode, não deve, acessar ele agora
para que você possa trabalhar junto com os seus colegas agora nessa dinâmica os seguintes itens do seu plano de ação: contexto, objetivos de aprendizagem, conteúdo e aulas do RCO. Vou passar para vocês 2 links importantes que eu quero que vocês guardem agora. Um é o da taxonomia de Bloom, que tem a referência a vários verbos que podem ajudar na construção de objetivos, né, bem pensados, e também a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, tá, que também traz para a gente elementos importantes na hora da elaboração não só dos objetivos, mas também do plano de ação como um todo. Vocês vão ver aí. Eu quero que vocês guardem agora esses links antes da gente dividir vocês em grupos. Então, nos grupos, né, nas salas temáticas, vocês vão conversar sobre esses 4 itens aí que estão selecionados, ok? Vamos lá, então. Deixa eu dividir vocês nas salas temáticas. Deixa eu só configurar aqui. Só um minuto. Beleza. Então tá. Deixa eu colocar um timer. É um tempo bem curtinho, mas que vai dar para vocês conversarem sobre algumas coisas aí dessa dinâmica, beleza? Vamos lá, então. Estamos indo ainda. Pouco as salas vão estar montadas e a gente vai poder conversar direitinho. Só um minuto, mais um minutinho. A gente já vai estar com as salas criadas. Beleza? Então tá. Gente, vocês devem ficar aqui comigo, Eduardo e Ronaldo, aqui nessa sala, e aí vocês vão conversar justamente sobre esses temas, tá? Que são os temas que foram referidos aí na nossa... os conteúdos, né? Deixa eu abrir aqui de novo, mostrar para vocês o que vocês precisam conversar. Não precisa ser necessariamente o que vocês conseguirem, tá? Então, o contexto, os objetivos de aprendizagem, o conteúdo e as aulas do RCO. Parece que o professor Ronaldo deu uma caidinha, o professor Luciano está chegando aí, tá? Então, vamos conversando sobre esses temas que estão aí previstos para vocês. Eu vou dar uma rodadinha aqui nas outras salas, ver como é que eles estão, e já retorno aí que vocês estão na sala principal. Tá bom, gente? Até já.
Oi, gente, estamos de volta. Na hora que estava começando a ficar bom ali no grupo do professor Hugão, do professor Afram, professor Edson, fomos abduzidos, professor Afram. Você estava falando muito bem ali uma situação que tem ocorrido contigo, né? Da questão da falta de materiais para você desenvolver os seus projetos, que é comum a todos nós, professor. Infelizmente, a gente tem que lidar com essa situação, com essa realidade, mas tenho certeza que, tendo em vista esses depoimentos, que são das pessoas que estão ali na frente mesmo, na frente da coisa, como ela acontece, que somos nós, né? Tenho certeza que isso vai ser revisto aqui na minha escola, gente. O que eu vejo é assim, agora há pouco, né, a minha diretora, a gente estava até brincando com o Ederson, né, que a gente está sendo caçado pelas diretoras aqui, o Edson foi chamado pela diretora dele agora há pouco, e agora há pouquinho a minha diretora entrou aqui, inclusive com o nosso assistente da área do núcleo aqui, né? A gente tem assistente de área, porque a cidade é bem grande, então tem vários assistentes aqui para cada região, e ele veio aqui hoje na escola justamente para ver essa questão de materiais e de estrutura da escola. Então, eu vejo que, nesse sentido, a gente tem, assim, meio que não na velocidade que a gente gostaria, mas as direções e a administração, de uma forma geral, têm tentado reformular isso e retomar, né, esses materiais. Porque a robótica, ela só anda se ela tiver com todos os seus kits montados e, assim mesmo, a programação, né, com as suas máquinas ali a contento. Então, realmente, eles se preocupam com isso, e acho que a gente vai ter aí, no final, algum resultado de todo esse trabalho. Eu quero agradecer a participação de todos nesse momento, da dinâmica que nós tivemos, porque é importante até para a gente lembrar que essa entrega é daqui a 16 dias, né? Então, podem fazer a entrega, né? Depois, se precisarem fazer alguma alteração no plano de ação, a gente pode ver isso para frente, com certeza, mas entreguem na data. E lembrando sempre, pessoal, que plano de ação é um plano. E, como plano, ele pode ser alterado a qualquer momento. Viu, professora Priscila? Você está com o microfone aberto, querida. Desculpa te atrapalhar aí. Desculpa. Isso. Obrigado, professora Priscila. Então, como plano de ação, ele pode ser alterado a qualquer momento. O relato, não. O relato é uma coisa que já aconteceu. Você está relatando uma coisa que já aconteceu. Ah, professor, mas eu tinha ali mais alguns vídeos para colocar no meu relato. A gente até pode ver isso depois. Mas o plano de ação, eu quero de novo frisar isso. O plano, ele pode ser alterado a qualquer instante, até no ato, quando você começa, porque a gente sabe que quando você elabora, quando você planeja, a coisa pode acontecer totalmente diferente de quando você aplica. Porque são condições diferentes de todo o trabalho que você está desenvolvendo junto à sua turma. É o momento que você planeja e o momento que você realiza. Podem ser, olha, gente, não vou dizer com certeza, mas quase que com toda certeza podem ser diferentes, uma vez que a gente vai estar numa sala apinhada de crianças, né? E com todas as suas vontades e expectativas, né? E isso tudo pode alterar, sim, o trabalho que a gente elaborou. Mas deixo aí, de novo, como opção para vocês, a taxonomia de Bloom, né? E a pirâmide do Glasser, né? Se vocês não pegaram ali o link na hora, vou colocar aqui de novo no nosso chat, tá? Pô, Fê, não dá para colocar lá no nosso Classroom esses negócios aí? Com certeza, professor. Inclusive,
é só você acessar, professor Ederson, o nosso roteiro de hoje, tá? E ele está lá no slide. Peraí, deixa eu só colocar aqui de novo no chat o link. Está lá no slide. Peraí, deixa eu ver aqui. Está no slide 19 da nossa reunião de hoje, professor. Está lá no nosso convite da reunião de hoje, o slide, né, aquele link dos slides, está no slide 19, prof. Mas eu vou fazer uma mensagem, vou colocar também lá destacado, porque vale a pena mesmo, prof. Vale a pena ter esse recurso, guardar aí, vale porque você pode utilizar bastante, não só para o pensamento computacional, para outras ocasiões educacionais aí. Pois não, professor Eduardo? Bom dia, professor. Está conseguindo me ouvir? Sim, sim. Eu queria saber uma questão sobre aquele certificado que o professor mandou do primeiro formador, e se no caso dos PSS a gente vai conseguir usar para algo ali, porque na prova do concurso, da prova do PSS não vai ser utilizado formadores, né? Não sei se vai ser usado para distribuição de aula ou alguma coisa, ou se é só para deixar de enfeite. Professor, eu vou te falar assim, professor Eduardo, eu realmente não sei como é a questão com os formadores nessa questão de distribuição de aulas. Eu sei que com relação aos QPM, pesa. Com relação aos QPM, a realização dos formadores, ela é condição. Você precisa fazer 2 por ano, não é isso, professor Hugo? Obrigatoriamente. São dois formadores que a gente precisa fazer por ano. Se a gente não fizer, a gente agora perde posição na escolha dentro do padrão da escola. Antes era só na extraordinária, agora pesa no padrão também. Então, assim, a gente precisa no mínimo 2. Tá, obrigado, professor Hugo. Isso na questão do QPM, professor Eduardo. Agora, na questão do PSS, realmente eu teria que consultar aqui a coordenação e saber direitinho, até posso passar para você depois, tá? Mas eu preciso pesquisar aqui com a minha coordenação direto para saber essa demanda. Eu acho Diga, professor. que, no nosso caso, que a gente não tem formação em pensamento computacional. A formação de cada um aqui é outra. É critério para você, para o professor, para o diretor, te passar as aulas. Pelo menos para nós aqui é isso. O critério é o professor que fez o formador. Tanto é que eu fiz 4 de robótica e agora estou fazendo os de pensamento. É que, no caso, eu nunca vi distribuição de aula de pensamento computacional, né? Eles meio que escolhem o professor que aceita ali, né? Da aula, na verdade, né? O que sobra, isso quer dizer? Não somos muitos ainda, professor Eduardo. Somos uma raça em evolução. Tem raças em extinção. Não, porque se eles não vão utilizar para os PCS não vão utilizar para distribuição nem para nada, é meio que eles não estão incentivando o professor a se especializar, né? Por que eu vou fazer se eu não vou usar para nada, né? Só para conhecimento? Ok, só para conhecimento, mas esse ano que vem eu não pego pensamento e volto para minha área, que é ciência. Daí é só para bonito. Eu tô fazendo o trabalho, tô saindo da escola, vindo correndo, fazendo as atividades, me dedicando, e no final não tem nenhuma recompensa, né? Vamos dizer assim, né? Nesse caso, prof, eu acho que a única coisa que te dá uma prerrogativa razoável é justamente a garantia de você ter aulas para você aplicar, para você trabalhar, né? Como o professor Luciano aqui, a única prerrogativa positiva, que o professor, que a gente sabe, mas pode ter outras, né? É importante fazer essa pesquisa, até mesmo junto à direção da escola, quem sabe o pessoal do núcleo regional possa levantar isso melhor. Olha o que o professor Luciano está escrevendo aqui. Mas a prioridade para os professores QPM. Isso é verdade. Por mais que ele não tenha formadores na área, pode pegar mesmo assim. Sobra para o PSS só as aulas que nas extraordinárias não foram distribuídas. É mais ou menos isso que acontece de verdade, professor Luciano. Mas como nós temos uma demanda muito grande de aulas hoje em dia, né, por conta das diferentes componentes curriculares que foram acrescentados no currículo básico, né, da educação do Paraná, aula eu posso até queimar assim minha língua, mas a aula não é o que falta.
O importante é a gente entender que muitas vezes você não vai pegar aula no teu componente curricular, o componente curricular da tua raiz, mas você vai, com certeza, pegar aulas, isso é líquido e certo. Pois não, professor Noel? Eu vou contar uma experiência minha aqui. Eu dou aula de pensamento computacional, programação, desde o começo que surgiu. Toda vez que tem um agrinho, eu ganho. 2 alunos meus levam. Eu sempre estou indo para Curitiba receber o prêmio do agrinho. Meus alunos, tipo, desde o começo, eles pararam de contar a nossa performance no BI, porque tinha professor que não faz projeto, só fica fazendo a atividade do Alura. No meu caso, eu sempre fiz todos os projetos do Alura. Meus alunos, daí o que acontece? O núcleo reconhece, a diretora reconhece, como já teve caso que um professor QPM, uma professora QPM, queria minhas aulas. Eu quero as suas aulas. A diretora não deu. A diretora falou, não, já tem professor, é o Noel. Por quê? E eu sou PSS. Então, a diretora não deu a aula para o QPM e deixou para mim. Tipo, então, quando você mostra isso, porque a escolha dessa matéria é do diretor. Então, antes de encerrar o ano, ela já reserva essas aulas para os professores que ela tem certeza que dá conta do recado. Então, essa matéria, para mim, tem sido ótimo, porque tem me garantido o trabalho. Hoje eu sou PSS desde 2011, mas eu já me considero quase um QPM, eu só não tenho o melhor de salário, mas todo ano está garantido. É só fazer o PSS, eu pego 2, 3 aulinhas de arte lá e o resto ela preenche tudo com pensamento. Vai chegar lá, Noel, se Deus quiser. Parabéns aí, cara. Parabéns. Pois não, professor Hugo? Não, é essa questão mesmo, né? Reforçando do que o professor Noel falou, é realmente isso que acontece. Tem casos de que, né, o professor PSS ele volta na escola para continuar dando aula de programação 1, programação 2, pensamento computacional, né? E realmente é uma prerrogativa do diretor, desde quando foi implantado. No meu caso, a minha diretora concedeu por livre e espontânea pressão mesmo. E aí eu venho continuando, faz 3 anos que eu tô nessa, mas lá na escola eu não pego todas as turmas. Para ter uma noção, o meu padrão é de geografia, eu pego meu padrão na escola e as minhas extraordinárias são todas de pensamento computacional. Ok. Ok, professor. Mas de novo, né, a questão da competência, a diretora confia totalmente no teu trabalho, como eu sei que é o caso dos colegas aí. Isso, porque quando a gente está no formadores, quando a gente se preocupa com formadores, a gente faz esse andamento, é porque realmente a gente tem esse vínculo, esse comprometimento, né, que é comum a todos aqui, com certeza. Né? O professor Luciano está falando aí que ele também é de geografia, mas tem aula só em outros componentes. Perfeito, professor, é isso aí. Eu sou de educação física e estou aqui com vocês e gostando bastante. Gente querida, e nenhum de geografia esse ano. Não pegou nenhuma de geografia, Lúcio? Caramba, cara. Gente, quero agradecer muito a participação de vocês. Coloquei aí agora no chat, por favor, preencham, né? Mesmo que quando a gente sair, quando vocês estiverem saindo, preencham, por favor, o formulário, está aí da avaliação da nossa reunião, está aí no chat agora, tá? Já tirei a nossa foto. Quero agradecer demais a participação de vocês nessa reunião de hoje, nesse retorno. Deus abençoe aí a continuação da semana de vocês, que dê tudo certo, um bom final de semana também, um descanso com as famílias, e até semana que vem, se Deus quiser. Não deixe de... Obrigado. Tchau, tchau. Vamos? Valeu, professor. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Tudo de bom aí. Até mais, gente. Valeu. Obrigado. Priscila, não sai ainda não. Você me pediu um negócio do sinaleiro, não foi? Não foi você que me pediu? Não. Ah, não. Ah, meu Deus. Eu achei que era você que tinha me pedido o programa. Eu acho que foi a Tatiane, não foi? Eu acho que foi a Tatiane. Mas depois eu passo para ela, então. Ela já fez tudo, só falta a programação, eu acho. Tá bom, querida. Valeu. Obrigado. Tudo de bom aí. Tchau, Tchau. semana. Tchau. Boa semana.